Filho de Deus, com alegria, mais uma vez estamos juntos para aprender da palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre a história de Neemias. Aliás, um pedaço da história de Neemias. Eu quero focar no capítulo 5, quando ele dá uma lição ao povo de ética, de bondade, de generosidade. Mas é importante, antes disso, a gente pontuar o contexto histórico. Como é que Neemias sai lá da Babilônia e vem para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém? Qual o contexto histórico? Em que ano foi isso? Como é que isso se deu? Bom, é uma caminhada muito longa, mas eu quero pontuar de forma sintética esse contexto. Todos nós sabemos que Judá, o reino de Judá, caiu sob as mãos dos babilônicos, sob o poder de Nabucodonosor, ali no ano de 606. Foi quando houve a primeira leva. Os nobres, os homens mais importantes, os mais capazes, aqueles que eram doutos, conheciam de língua, de escritas, de conta, etc., foram para a Babilônia, em 606 a.C. No meio desse grupo aí, vai Daniel. O livro de Daniel está dentro do contexto quando eles vão para a Babilônia, são conduzidos, levados a forças para a Babilônia, e ali eles passam um tempo, até que a segunda leva chega na Babilônia. O povo de Israel resistiu depois da primeira leva, até que em 586 a.C., Nabucodonosor vem para Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo e leva toda a população para a Babilônia. Jerusalém e todo o país fica ali destruído, poucos são os judeus que ficam, são poucos refugiados no Egito e outras localidades, e poucos velhos, idosos ali morando em Jerusalém. Isso foi em 587, 86, dependendo da forma de calcular. Mas em 356, Ciro autoriza o retorno do povo. 50.000 pessoas retornam com Zorobabel, que é o primeiro governador. Ele tinha sangue real, ele retorna para a terra e começa a estabelecer as normas de conduta, de relacionamento social, as normas financeiras. E naquele momento, tudo é muito difícil. E ele dá foco à construção do templo. E o templo é construído depois de um tempo longo. O templo foi construído em 4 anos, 5 meses, 10 dias, mas o povo já estava lá há muitos anos. E depois de um tempo, vem Esdras. Esdras vem praticamente 12 anos depois de Zorobabel. E Esdras chega ali, aliás, acho que foram 19 anos, chega ali com uma atitude nobre de não só aperfeiçoar o templo, mas dar importância às regras espirituais, às normas bíblicas, e ele faz isso. Depois é que chega, enviado por Artaxerxes, Neemias. Neemias vem, e quando ele chega, ele tem a missão de reconstruir as muralhas e colocar as portas das muralhas da cidade de Jerusalém. Aqui há um ponto muito interessante, porque a gente vê primeiro o coração a ser reconstruído deve ser o templo, aquilo que está dentro de nós, o nosso coração, a nossa relação com Deus, a nossa busca, a nossa entrega a Deus, o nosso desejo de dependência, de ligação com Ele. Jesus vai falar isso em João capítulo 15, sem mim vocês não conseguem fazer nada, vocês não conseguem ser nada. Então Jesus vai nos ensinar essa necessidade intrínseca de nós que temos a necessidade de ser assistidos, sustentados por Deus.
Então o templo é fundamental, é essa ligação com o eterno, essa ligação com o soberano, o poderoso, aliás, o todo-poderoso. Depois disso vem as muralhas, aquilo que nos protege, protege a vida espiritual. Aí entra os limites da santidade, o que precisamos fazer para preservar o templo, a proteção da minha relação com Deus. E esses limites da santidade têm a ver com aquilo que eu me predisponho a fazer e a não fazer. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. O cuidado de não corromper o meu coração com as coisas desse mundo, com os desejos carnais, e assim proteger o coração, que é a minha relação com Deus. Ele passou 12 anos, Neemias, governando o povo sem receber um tostão. Pelo contrário, metendo a mão no seu próprio bolso para somar com aqueles que estavam passando dificuldades. Até que ele tem uma informação que deixou-o muito furioso. Capítulo 5 de Neemias diz que o povo procura como governador, e já cansado de toda exploração, toda dificuldade, expõe a causa e diz que muitos deles tiveram que penhorar suas casas, suas vinhas, suas plantações. Muitos tiveram que pedir dinheiro emprestado para pagar impostos. Muitos também, nessa dificuldade tremenda, foram obrigados a escravizar os seus próprios filhos. Era uma forma de pagar dívidas. O filho trabalhar para o outro enquanto pagava a dívida. Mas depois tinha como se comprar a libertação, a liberdade dos seus filhos. Mas imagine a coisa chegar ao ponto de você não ter recursos de honrar seus débitos e ter que escravizar um próprio filho. É algo tremendo. E isso acontecia não com dominadores. Lembre-se que desde a vinda de Zorobabel, entre a vinda de Zorobabel, primeiro governador, e Neemias, é aproximadamente 90 anos. Quem governa o povo que está ali tentando ascender, tentando revigorar suas forças materiais, espirituais e se constituir como um povo, ele está sendo governado por irmãos, por co-cidadãos, não são governados por déspotas estrangeiros que querem o seu mal. E Neemias, quando é comunicado dessa tragédia, ele reúne os nobres e dá um sabão. Se a gente fosse ler, eu vou economizar tempo, mas eu convido você a ler o capítulo 5 de Neemias, em que ele fala, eu vou aqui apenas começar: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Lembre-se, Neemias escreve na primeira pessoa do singular, ele usa o pronome eu, porque ele vai colocando como se fosse um diário o livro que ele escreve. E ele fala: por isso convoquei uma grande reunião contra eles, não é com eles, é contra estes, os poderosos, homens de boa colocação, homens de cargos elevados, homens da administração pública e também religiosa, que se ocupavam postos tão nobres e dignos e ocupavam esses postos não apenas para o benefício normal, legal, mas para exploração. Neemias então exige deles que eles façam a reparação devida. E vai colocando para eles que eles não poderiam mais cobrar impostos, tudo que eles cobraram indevidamente eles tinham que devolver, eles tinham que libertar os filhos escravizados imediatamente, e outras normas ele vai baixando, ele não vai perguntando a opinião. E ao final, é interessante, ao final, todos disseram, faremos tudo que o Senhor acabou de nos mandar.
eu fiquei pensando, por que que eles não rejeitaram a autoridade de Neemias? Por que que eles não impuseram as suas vontades e desejos e disseram, não, vai ser assim, vai continuar assim, é assim que vem sendo, é assim que vai ficar. Por que que eles foram tão submissos em aceitar aquilo que Neemias estava impondo? E a resposta para esta pergunta, ela é simples. Neemias dava exemplo de vida. Neemias não é daqueles que exige dos outros, mas não exige de si mesmo. Neemias não é aquele que tem 2 pesos e 2 medidas. Neemias é aquele que faz para depois exigir que os outros façam. Isso faz toda a diferença. Neemias tinha autoridade de vida. Tinha autoridade como governador, mas tinha autoridade de vida. Ele exigia que fosse feito porque ele mesmo fazia. E ele, no capítulo 5, a partir do versículo 14, vai pontuar o que é que ele havia feito. E você vai ver o sacrifício, como ele abriu mão de tantas coisas para poder, numa hora dessa, poder exigir como exigiu e ser acatada a sua exigência. Primeira coisa que a gente percebe é que ele abriu mão de seus direitos como governador. O governador tinha o direito de exigir ser sustentado pelo povo. Os impostos cobrados era para sustento do governador e de toda a corte, daqueles que eram assistentes, que eram braços direitos do governador. Ele chega a relatar que antes dele, os governadores exigiam anualmente 480 gramas de prata, comida e vinho, porque o vinho fazia parte das refeições. Eles comiam e bebiam vinho junto com as refeições. Era costume no Oriente, era costume nos dias de Jesus e era costume antes dos dias de Jesus. Então, a mesa tinha que ser posta, reposta, suprida pelo povo, administrado. E Neemias disse, eu abri mão disso. Abrir mão de direitos não é um ato de fraqueza, é um ato de grandeza, porque você não pode viver de forma anababesca enquanto aqueles que estão ao seu redor vivem de forma precária. Lembre-se, ele era governador, mas o povo não tinha o que comer, como é que ele ia cobrar daquele povo? Então ele tem senso de justiça. Ele abre mão de tudo que tinha para poder ajustar a vida do povo. E além do mais, a segunda coisa que ele faz, ele regula as relações autoridade e aqueles que estão debaixo de autoridade. Ele deixa bem claro qual é o papel, o direito, o dever de quem tem autoridade, para que não houvesse abusos. Antes deles, até os auxiliares das autoridades oprimiam e exigiam corrupção dos liderados. Ele acabou com isso, estabeleceu justiça e igualdade. Terceira coisa que ele fez, ele trabalhou na obra como operário. Uma coisa é você mandar o outro trabalhar, outra coisa é você trabalhar com. Mesmo sendo o governador, aquele que administra, ele pegou no pesado para dar exemplo de que quando você está imbuído numa grande missão, você não pode ficar só olhando, você tem que pegar no pesado. Então isso conta muito, isso chama a atenção dos liderados. Quarta coisa que ele fez, não aproveitou da situação e da posição que tinha para comprar terras. Versículo 16 diz, eu nunca comprei um palmo de terra de vocês. Por quê? Porque na autoridade que ele estava, com o dinheiro que ele tinha, ele poderia comprar a terra de muita gente, tirar a fonte de subsistência, porque naquela época você não tinha outras fontes de subsistência, você tinha terra onde se plantava e se vivia do que se plantava. E era muito comum os poderosos comprarem terra e as pessoas não teriam onde plantar e viver como escravos ou trabalhando na terra dos outros. Isso eu nunca comprei. Nunca usei a meu favor o poder que eu tinha. Então isso é muito interessante. Outra coisa,
ele foi generoso, ele não foi mesquinho. Ele relata no texto, no capítulo 5, que todos os dias 150 pessoas comiam da sua mesa, além de visitas eventuais que vinham. Essas 150 pessoas eram aquelas pessoas que trabalhavam no governo, seus familiares, pessoas que vinham de outras nações para visitar. E ele diz: eu paguei tudo. Ele chega a dizer a lista. Por dia era um boi, 6 ovelhas e aves. Ele não dá o número de aves, mas bota no plural. Imagina, é o que se consome em grande churrascaria. Vamos pensar aí 300 a 400 pessoas comendo diariamente à mesa desse homem e ele bancando tudo. E diz também que uma grande remessa de vinho era colocada à mesa desse povo sem que o povo pagasse nada por isso. É isso que faz com que os outros vejam e quando são confrontados, obedeçam calado, porque esse homem não tinha apenas autoridade, ele tinha marcas de vida que autenticava a coragem e a determinação dele. E Neemias faz tudo isso porque ele é pautado por alguns princípios, e eu quero destacá-los também. Primeiro princípio, o princípio da conciliação entre o amor e o poder. Algumas pessoas pensam assim: ou eu sou regido pelo amor e sou generoso e bondoso, ou eu sou regido pelo poder, exijo, imponho e determino. Não é isso. O que a gente precisa aprender é que o poder e o amor andam lado a lado, só que o amor administra o poder, regula o poder. Quem tem poder sem amor é déspota. Quem tem poder com amor é generoso, é bondoso, sem perder o princípio da justiça, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Mas quando o amor regula o poder, as coisas se equalizam. Eu serei respeitado, o que eu falar terá um peso. O amor lubrifica as relações, porque eu posso mandar gritar ou eu posso mandar e falar controladamente e a pessoa acatar. Então ele usou esse princípio, ele olhava para a situação do povo e dizia: não vou cobrar impostos, porque seria um peso para o povo e isso não me faria bem. É o amor regulando o poder. Outro princípio, o princípio que lá Paulo, em Coríntios, vai ensinar: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Era lícito ele, como governador, exigir recursos para a manutenção dele? Sim, mas não convinha diante da situação de pobreza e de miséria do povo. É isso que a gente precisa aprender. Tem coisas que são lícitas, mas a gente pode abrir mão. Tem gente que não consegue abrir mão porque ele é limitado, mas quando a gente é dirigido por esse princípio, tudo se regula. Terceiro princípio que norteava a vida de Neemias, o temor do Senhor. No versículo 15 ele vai dizer isso, eu faço questão de ler. Mas os governadores anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além da comida e do vinho. Até os seus auxiliares oprimiu o povo, mas por temer a Deus, eu tomei uma decisão diferente. É quando a gente sabe que não só Deus vê tudo o que eu faço, mas quando eu sei que eu tenho que prestar contas e honrar o nome dele, glorificar o seu nome, é que eu penso 2 vezes no que eu vou fazer. É o temor de Deus, é o princípio da sabedoria, é o princípio da vida, é o princípio da justiça, é o princípio do amor. O temor do Senhor. Por último, ele nos ensina que ele se regulava por um quarto princípio. E esse princípio era esperar a recompensa de Deus e não de homens.
Homens podem ser usados por Deus para recompensar tudo que a gente faz na terra? Em alguma medida, sim. Mas tem coisas que só Deus pode nos recompensar. Depois de falar tudo que ele havia aberto as mãos, quando ele abriu mão de direitos, quando ele foi generoso, ele sabia que o povo poderia um dia reconhecer ou não, mas ele sabia que há uma recompensa de alguém que nunca falha. E no versículo 19 ele diz: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz a este povo. Ele não fica passando na cara dos outros: olha, lembra do que eu estou fazendo para vocês, para depois vocês me ajudarem, para vocês me recompensarem. Não. Ele faz para o povo, mas ele pede a Deus, em oração, que Deus seja a fonte de recompensa na vida dele. Porque o homem sempre vai recompensar de forma limitada, mas o Deus dos céus é rico em recompensa. Termino essa palavra olhando para Neemias, para a sua história, para as suas atitudes, para os seus princípios e vendo que precisamos aprender muito, aplicar muito do que ele fez, do que ele foi. E fica aí o desafio da gente ler a história de Neemias e nos pautarmos sobre a ótica, né? Sob esta ótica e viver dessa forma. Deus abençoe muito sua vida, hoje e sempre. Amém.